Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimedia Cast, o podcast que conta histórias e compartilha as melhores soluções de inovação, negócios, comunicação e marketing. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimedia, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado brasileiro. A nossa convidada de hoje tem mais de 13 anos de experiência em marketing, comunicação e vendas. Marilyn Carvalho é especialista em marketing B2B e tem muita experiência recente também no mercado tech. Formada em jornalismo pela Faculdade Anhembi Morumbi, pós-graduada em marketing pela FAAP, possui especializações em marketing pela ESPM. Com passagens por importantes empresas de serviços e tecnologia como a Único IDTech, um cliente da Dax Omnimedia, Simpress, HP Company e CDF Tech Total. Atualmente, a Marilyn é Head de Marketing na ClearSale, empresa multinacional de antifraude e gestão de riscos. Seja muito bem-vinda ao Omnimedia Cast, Marilyn. Obrigada, Paulinho. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Que legal, que bom. Eu fico muito feliz de ter você aqui, principalmente até pelo fato da gente já ter uma história aí com o Único, né? Já temos uma história juntos. E agora, nesse seu novo desafio na ClearSale, tenho certeza que a nossa audiência está super ansiosa aí para saber um pouquinho mais da tua história. E assim, para a gente começar aí a esquentar os tambores, eu queria te perguntar, me conta um pouquinho da tua trajetória até o seu momento atual como Head de Marketing global da ClearSale. Conta para o pessoal, para inspirar aí a nossa audiência, para poder para as pessoas que querem ter uma carreira aí tão bonita quanto a sua. Vamos lá. Espero compartilhar aqui alguns momentos e que, de fato, possa inspirar. É muito curioso, Paulinho, porque eu comecei no ambiente corporativo talvez cedo. E por que talvez cedo? Porque eu quase fugi de casa para trabalhar. Brincando um pouco, mas é verdade. Sério? Por volta dos meus 15 anos, assim, eu fui trabalhar num buffet infantil. Meu pai ficou uma semana sem falar comigo. Por que você está fazendo isso? Eu falei, pai, eu quero trabalhar. E ao mesmo tempo que ele sentiu orgulho, ele sentiu medo e estranheza com aquilo. Lógico, 15 anos. Muito novinha. E aí, lá nesse buffet infantil, fiz algumas amizades e surgiu ali uma oportunidade também de conhecer pessoas que trabalhavam no ambiente de call center, de operação. Meu primeiro emprego foi como vendedora no NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágio. Então, lá eu ligava para as pessoas oferecendo emprego. E para mim era o emprego dos sonhos. Nossa, eu te ligo para oferecer um emprego incrível. E eu tinha metas para bater. Eu tinha que atingir Para ali. vender um negócio que todo mundo quer, né? Exatamente. E o mais curioso é que eu tinha 16 anos nesse momento. Então, eu ligava para outras pessoas da mesma idade. E eram vagas de estágio. Então, de fato, muito no comecinho ali de carreira, e não era estágio de faculdade. Era do ensino médio, de fato. Então, foi incrível. E aí eu digo de verdade que ali também eu comecei a entender um pouco do meu propósito como ser humano nessa terra, assim. Porque eu não escolhi o caminho da liderança. Mas muito natural e acreditar que até um pouco cedo, ele veio. E às vezes é aquilo, né? Você vai lá e bate meta. Aí, nossa, Marilyn, a gente quer multiplicar um pouquinho desse formato. E aí me colocaram para ser líder. Para treinar as outras pessoas, com 16 anos e o quê? 5 meses de experiência. Me joguei. Fala sério, com 16 anos, só com 5 meses lá, já te colocaram para liderar. Foi, verdade. Puxa vida, mas pura estamos verdade. com uma menina prodígio aqui hoje. Não, mas eu me ferrei muito. Chegava em casa super preocupada, achando que não estava dando certo e assim por diante. E aí foi bacana, porque logo na sequência, também do buffet, umas amigas me convidaram para ir para uma empresa que elas estavam trabalhando, que era um outro call center com mais possibilidades. Onde me bloquearam. Eu tinha quase 17 anos, eu não tinha 18 ainda. Eu não podia ingressar numa empresa com carteira assinada, enfim. Eu me emancipei. Fui para o meu pai e falei, pai, surgiu essa oportunidade, não é mais estágio, agora vai ser algo um pouco mais sério, mas para isso eu tenho que me emancipar. Como assim, filha? Não precisa.
E você estava estudando nessa época? Sim, sempre. Sempre continuou estudando, nunca deixou. Muito. Certo. Meus pais sempre incentivaram muito os estudos. Então, E colégio... Você tem irmãos, Marilyn, ou não? Sou a mais velha, tenho mais 2 irmãos. Você facilitou bem a vida dos seus irmãos, né? Porque assim, teu pai já chocou tudo com você, já ficou chocado com tudo que você fez, daí os seus irmãos tiveram uma vida mais fácil, né? Isso é a missão de ser filho mais velho, né? Às vezes eles ficam bravos comigo, viu, Paulinho? É? Eles falam que aí a régua às vezes fica meio Isso, desproporcional. sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa que começou tão cedo e com tanta responsabilidade levou a régua lá pra cima, não tenho dúvida. Mas e aí, me conta. E aí, ele demorou um pouco, fui na minha mãe. Minha mãe, ela é um pouco mais power, assim, sabe? Ela vai e faz, é o que você quer e ela aposta. Ela me ajudou. Meu pai se chamava Valdeci. Vamos lá. A Marilyn quer, vamos ajudá-la. Me emancipei. Fomos fazer todo aquele processo mais burocrático de papelada. Entrei nessa empresa. Entrei e lá eu comecei na operação. Também depois de algum tempo, talvez 1 ano, fui para supervisão de saque. Só problemas para resolver. Inúmeros problemas. E aí eu descobri uma outra paixão. Eu gosto de resolver problema. Ah, vai. Juro, é curioso, mas eu gosto de tentar quebrar a cabeça ali. Eu nunca fui muito, quando criança, aquela pessoa de curtir brincar de boneca. Mas eu sempre gostei dos joguinhos, sempre. Então, foi fluindo, assim. E lá foi muito curioso, porque eu digo, né, que nesse ambiente corporativo a gente conhece pessoas muito incríveis. E lá eu apresentava os resultados das pesquisas de satisfação de NPS para o time de marketing. Então, eu sou professora de call center, de saque, e ela apresentar. E nisso eu conheci o diretor de marketing e todo o time de marketing. Surgiu uma oportunidade, ele virou para mim, Marilyn, você está cursando jornalismo, tal, aí eu também depois comento como que eu cheguei no jornalismo. Você está fazendo jornalismo, é muito bacana o como você apresenta, o que você vem construindo. Surgiu uma vaga. Você topa vir para o marketing aqui? Eu simplesmente congelei e falei, não é possível o que está acontecendo comigo. Incrível. Só que ele foi muito claro. Mas você gostou? Foi uma coisa legal? Amei. Eu amei, porque eu queria muito. Legal. E para a carreira que eu estava até então estudando de verdade, eu não queria seguir realmente na operação, porque a operação ela é dura. Você aprende muito, mas ela é bem dura. Então foi incrível. Mas aí ele foi muito sério. Assim, é o seguinte, você vem como analista. Você não vai ser líder. E eu sempre dividia com ele o quanto isso me inspirava. Aí, naquela balança, eu falei, óbvio, não tem como eu começar sem aprender, tenho que ralar muito esses joelhos. E foi a melhor coisa. E um grande marco da minha carreira, isso foi na Tec Total, que hoje se chama CDF. Eles ajudam muito o varejo, com serviços para varejo. Quando você compra uma televisão, eles vão lá e instalam. Ou você compra um notebook, eles vão lá e instalam um antivírus. É nesse nicho. Então, todos os varejistas aqui do Brasil atuam com eles, mas é white label. Então, a gente não vê muito a marca aparecendo. Entendi. Então, quando eles te oferecem um serviço lá de instalação, de montagem, algum serviço correlato quando você compra um produto, essa empresa faz esse trabalho com a marca do varejista. Exatamente. Legal. Isso. E foi uma escola para mim. Porque lá eu era literalmente o Severino do marketing. O Severino, eu fazia tudo. Então, eu fazia as redes sociais, fazia toda a parte de campo mesmo, porque tem muito ponto de venda. Então, ia para o ponto de venda, ajudava a treinar os vendedores. Aprendi também, de novo, a vender, porque você fala que a venda está muito no meu DNA. Então, como que eu vou ajudar, apoiar vendedores se eu não sei vender? A gente, como marketing, sempre cria os inputs, os benefícios, os diferenciais, esses apelos. Mas eu tinha que ter aquilo muito na veia mesmo. Então, foi uma super escola. E como marco de carreira para mim, Paulinho, lá por volta de 2011, 2011, acredito que isso, a gente estava com e-commerce em geral aqui no Brasil, nascendo. Até se conectar um pouquinho com a ClearSale essa história, porque foi na época ali do Submarino também, quando o e-commerce começou a vir com tudo, né? Aqui pro Brasil. E lá eu abracei o projeto que foi lançar um dos primeiros e-commerces de serviço aqui no Brasil. Então, assim, ok. E qual era esse e-commerce? Era um e-commerce da Tec Total que vendia esses produtos de instalação e suporte técnico. Ah, e vocês lançaram para vender isso? Exatamente. Então, para mim, assim, foi incrível. Foi lá que eu tive contato. O que é Google Analytics?
Então, lá em meados de 2011, eu mergulhei nesse universo da compra online, das fraudes, de como converter, de como conectar. A gente fala bastante de omnichannel, né? E lá a gente conectava muito a questão de vendas pelo televendas e as vendas pelo site. E lançar o e-commerce de serviço, como assim? No Brasil, as pessoas nem se sentem seguras ainda, naquela época, né? Em comprar produto, quanto mais comprar serviço, que você não tem certeza da qualidade e coisas do tipo. Então, foi um marco de carreira para mim bem incrível. Nossa, que legal. E bacana você falar que assim, já tinha lá atrás, né? A gente olhando agora para trás para a tua história, já tinha um pouco da relação com essa questão de fraude, a prevenção de fraude, porque o e-commerce isso é o dia a dia, né? Infelizmente é o dia a dia do e-commerce. Bacana. E daí? Vamos lá. Isso. E daí, poxa, construí uma carreira aqui, fiquei 7 anos por lá. Ficou 7 anos, que bacana. 7 anos com esse friozinho de quero algo a mais, quero algo diferente. E agora? Me lancei no mercado e aí essa empresa me abraçou. E foi nesse momento que eu comecei a mergulhar no B2B. Porque até então a TecTotal, ela era um universo B2C, por esse e-commerce que eu comentei, e também B2B2C. Então eu me conectava com os varejistas e os varejistas faziam um processo para o cliente final. E a Simpress, dando um pouco de contexto, eles são uma empresa do Grupo HP. Então, aqui no Brasil, eles representam todo o business de outsourcing de impressão e também outsourcing, que é locação de outros devices. Então, como notebooks, celulares e assim por diante. Então, foca muito em produto mais serviços. Entrei lá com o desafio de trazer o digital. E olha que curioso, isso foi ali em 2016. Eles eram uma empresa muito tradicional. Que, claro, já tinha um business mega maduro, super fortalecido. Ainda não era uma empresa HP. Eles primeiro... Foi adquirida depois. Depois foi adquirida, exatamente. Nasceram aqui no Brasil, 100% brasileira, mas super sólida já. E a maneira que eles faziam marketing era muito tradicional. Tanto que no nosso papo de entrevista, né, eu falei, poxa, mas o meu background, ele vem muito, claro, é bem misto, mas eu tenho muito universo do digital, estou curiosa. E aí foi quando o CEO me disse, que é o Vitório, ele comentou assim na entrevista. Ele falou, mas a gente precisa ir para o digital. Esse é o momento. Então, meu marco de carreira lá na Simpress foi levar esse DNA para uma empresa B2B mais tradicional. Esse universo de como fazer a geração de demanda, principalmente, porque tinha esse desafio muito latente lá. É uma empresa B2B que foca muito na relação com médias e grandes empresas. Então, a gente fala ali do middle e do enterprise market. E toda a parte do small business, que, em geral, quando a gente pensa um pouco mais em digital, que é o polvo que eu brinco, né? Você abre ali os bracinhos do polvo e você consegue absorver mais fácil. Tinha esse desafio, porque o small business era um formato com alianças, então com revendedores. E aí teve uma outra sacada também que foi bem marcante, quando a gente discutindo sobre, poxa, estamos perdendo na geração de demanda os leads que são small business. O que a gente faz agora? Mas, poxa, a gente tem aqui os revendedores. Como que a gente retroalimenta? Porque se eu não atendo diretamente, esse meu revendedor, ele atende esse lead. A gente criou um modelo de bonificação, revendendo, repassando esse contato, claro. Vocês geravam lead e repassavam para esses... E aí o business gerava, né, Paulinho? Claro. Porque, de alguma forma, esse revendedor ele está comprando mais da gente, os produtos, locando, e a roda gira. Esse foi um projeto, assim, super importante, bem marcante também, que dá aquele gostinho de uau, foi bem incrível fazer parte disso, assim. E por lá fiquei 5 anos, eu brinco, que também é um pouco do meu perfil. Sabe aquela coisa dos relacionamentos que você vai construindo, vivendo as mais diversas fases. Cada fase tem um gostinho diferente e você aprecia cada uma delas. Com certeza. E na Simpress foi assim, 5 anos por lá. Nossa, parabéns, que legal, que bacana. E você liderou esses projetos todos? Você estava à frente disso tudo? Como coordenação nessa época, sim, à frente desses projetos. E lá nessa empresa eu tive a oportunidade, inclusive, eu digo que eu tenho um dos meus mentores, é o Luiz Mizukami. E ele foi meu gerente lá, e depois ele foi para outros desafios. Eu tive a oportunidade de ocupar a cadeira que até então ele ocupava. E aí veio um outro desafio para mim, que foi, de fato, gerir. Então, ser gerente também da área de Business Strategy, que envolve basicamente a parte de BI, de CRM, porque até então eu não tinha vivido esse universo no B2B.
E quando a gente fala dessa questão de vendas mais complexas, de uma jornada longa, de uma conquista de cada uma das contas, eu não tinha tão forte uma visão data-driven. Então, aprendi bastante e quando eu assumi a cadeira como um todo, foi incrível conectar a comunicação, dados e ver essa engrenagem funcionar de uma forma, assim, absurda. Isso que ano era, mais ou menos, Mary? Isso foi por volta de 2018. 2018. Já estamos chegando nos tempos atuais. Não, porque hoje é fundamental, né? Você trabalhar bem com dados, hoje, assim, nem tem como. E, aliás, eu acho que a área de marketing, né, ela é uma área hoje muito técnica, né? Sim. Que ela tem dados, em números, quase tudo, todas as decisões que você toma hoje são baseadas nisso. Muito diferente de 20, 30 anos atrás, quer dizer, 30 anos atrás você não sabe dizer porque você era praticamente um bebê há 30 anos atrás. Olha que o rostinho engana. Não, mas assim, pela sua idade que eu sei, quantos anos você tem, e pela tua experiência, 7 anos aqui em secundária, eu tô somando aqui, já passou da tua idade. Então eu não sei como é que foi isso tudo, não. Mas que legal. E aí, depois da Simpress, aí você ficou lá 5 anos e de lá? E aí, a gente até se conectou, porque depois da Simpress fui para Único. Bacana, bacana. A Gabi esteve aqui com a gente também, já gravou aqui o nosso podcast, contou bastante o que é a Único, o que a Único faz. Sim, e eu vou te confessar, assim, é um business casca de ferida, né? É sério, trabalhar na Único, trabalhar com esse segmento de mercado, assim como a ClearSale, que é o teu desafio atual, Sim. Não são empresas fáceis. Não é uma coisa simplesinha, não é um consumer goods, um negócio que, né, é bem mais complexo. Não. E aí você ficou na Único, e aí? O que você fazia lá na Único? Conta pro pessoal. Eu sei, mas eu quero que você conte pro nosso pessoal. Com certeza. Inclusive, foi um prazer trabalhar com a Gabriela. Ela é simplesmente incrível. Ela é mentora, ela é inspiração, então é um super presente pro marketing como um todo, pra história do marketing. A Gabi, ela tem marcos assim, que realmente inspiram. Então foi muito gostoso também ter tido a vivência na Único com pessoas muito chave. Então, Gabriela Onofre é um super marco, Rodrigo Lataro é um super marco também. Hoje ele é vice-presidente da Tuvis. Débora Mick. Então, são personalidades do marketing que você fala, uau, que prazer mesmo ter tido a oportunidade de trocar com essas pessoas. E lá na Único, quando eu cheguei, foi muito com um desafio, já tinha mudado a marca, já tinha passado pelo rebranding, então saíram do acesso digital, tinha ido para Único, e eles estavam muito com o desafio do digital, inclusive, que era, ok, a gente mudou, a gente agora tem que ter esse ramp-up, tem que ter esse crescimento. E como uma startup, passando ali aquela transição para uma scale-up, então, de fato, tendo várias investidas, né? Até eu não me lembro agora o número exato, mas se eu não me engano, teve a última rodada de 2,6 de valuation. Então, isso tudo oxigenou bastante e eu entrei com esse desafio de conseguir liderar toda a vertical de biometria facial, que é o carro-chefe da Único. A Único tem um portfólio diverso, né? Quando eles falam bastante da questão de ser uma ID Tech. Então, a ID Tech está muito ligada à identidade digital. Sim. Só que eles vão além do universo de fraude. Depois, quando eu comentar um pouquinho da ClearSale, vai ser bacana também. Então, a Único, nesse universo de AdTech, eles têm produtos para RH, por exemplo, produtos para educação. Então, vai um pouco além esse portfólio. E lá, à frente de biometria facial, quando eu cheguei, eu tinha muito desafio de levar isso por meio das mais diversas estratégias digitais. Também estratégias offline, claro, mas eu fiquei à frente de toda a linha de outbound, de eventos, de mídia paga e acompanhando o fluxo de geração de demanda. Então, como um marco lá, inclusive, que foi muito uma construção minha, que eu sempre falo, né? O funil, que a gente tanto fala, nosso funil de marketing, ele tem idas e vindas, ele se movimenta, ele é vivo, ele é dinâmico, mas ele precisa existir. E lá ainda não tinha essa construção. Então, foi algo que eu levei muito como DNA.
Então, vamos lá. Tem essa conexão já entre marketing e vendas. O que a gente está investindo, o que a gente está trazendo. E também tinha um super desafio na Único, eu acredito que até hoje. Porque eles também são muito direcionados para contas médias e grandes. Então, essa base do funil aqui, que é o small business, que, em geral, a gente movimenta bastante por meio do digital, não tem continuidade depois da aquisição. Então, foi muito importante fazer parte disso. Foi muito importante também fazer parte do movimento da campanha, que vocês apoiaram todo o processo. Foi riquíssimo. As trocas, o aprendizado. Acho que toda a campanha, ainda mais B2B, né? É um desafio. A Dax, a gente tem a sorte de ter vários clientes com esse desafio B2B, o que nos deixou com uma vasta experiência nessa área, mas não é fácil. É um bicho diferente, realmente. Muito diferente. Sabe o que eu penso também, Paulinho? Assim, eu creio que todos os canais, eles são importantes e eles dão resultado. Tudo depende do seu momento, do seu objetivo, do seu público-alvo. Então, foi muito incrível levar uma marca B2B para a TV aberta, por exemplo. E tudo tinha um porquê de construção, de narrativa, de história. Então, foi bem gostoso ter esse marco, essa participação também. E, claro, eu contribuí muito com o olhar digital nesse processo. Então, diferente da ClearSale, que eu também sou responsável por branding, lá na Único eu não era responsável por branding. O meu maior olhar estava realmente na performance digital. Então, é uma campanha, de awareness, mas como que a gente conecta o topo ao fundo do famoso funil? Então, foi muito precioso para mim conseguir acompanhar as discussões do começo ao fim e participar de todas elas. Muito legal. Parece que a gente até combinou, sabia? Porque eu falo sempre que todo canal, todo meio pode funcionar ou não para todos os negócios, a depender do objetivo do negócio e do target a ser alcançado. Que foi exatamente o que você falou. Eu falo isso sempre. Olha só. É incrível como a gente está alinhado aí do ponto de vista de pensamento. E uma outra coisa que eu falo muito também, que você acabou de falar, que o pessoal pergunta assim, Paulo, mas as campanhas que a Dax faz são mais campanhas de brand, ou vocês trabalham em performance? Eu falo, gente, esqueça isso. Porque a gente vai e fala assim, não, vamos fazer uma campanha de branding. Ótimo, vamos trabalhar o branding. E aí o cliente vai chegar e vai dizer, mas tudo bem, mas quantos acessos eu vou ter no site? Mas quanto vai ser? Então, assim, é branding. Mas acaba que vai ter que ter algum resultado, né, mensurável, algum resultado que acaba virando uma performance também. Então, eu acho que as coisas se mesclam um pouco aí, o que torna até nossos desafios maiores, né, e mais incríveis. Sem dúvida. Muito legal. E aí você estava lá na Único, tudo bem, desafio enorme, e aí? E aí, bora para ClearSale. Boa. Bora para ClearSale. Tive uma passagem super rápida pela GUP, mas como foi rápida, acho que a gente pode realmente mergulhar na ClearSale. Porque Perfeito. na ClearSale, eu digo que eu ainda estou aprendendo e eu tenho certeza que todo dia, enfim, eu vou aprender um pouquinho mais. Porque você comentou há pouco a questão da complexidade desse business. E é muito verdade, Paulinho, assim, é muito complexo. Até nas trocas que eu tenho com as agências que eu tinha anteriormente, que eu tenho agora na ClearSale, quando a gente abre o coração para realmente falar das dificuldades que a gente tem no entendimento, até mesmo no sucesso de algumas campanhas, vem muito essa questão, uau, eu achava que eu tinha entendido, que eu tinha compreendido, e agora está mais claro que ainda não. Porque sempre tem algo a aprender. E a gente como marketing, e eu nessa cadeira que estou agora, tenho o principal desafio, que é também de facilitar esse entendimento, traduzir. Porque não adianta, nós somos comunicadores, né? Então, me formei em jornalismo, esse é meu background. E eu sempre digo, tudo depende do como a gente fala, para quem a gente fala. Parece simples falar, mas é absurdamente difícil. Então, tem que traduzir, porque senão é um tecniquez tão quadrado que não fica claro o problema que a gente resolve e o que a gente quer realmente impactar no final das contas. Então, a ClearSale, para mim, me trouxe um desafio gigante, gigante mesmo, porque a ClearSale está numa categoria de Risk Tech. Então, é um universo realmente de riscos e fraudes, para os mais diversos segmentos. E existe isso? Existe Risk Tech?
O RiskTech é uma categoria... Existe essa categoria Existe, mesmo. Legal. existe. Porque a IDTech não existia, né? A Único inventou, né? A IDTech... Não, existe. Tá. Essa categoria, RiskTech, aqui no Brasil, ela ainda não é tão sólida, tão pesquisada, mas lá fora, inclusive, a gente participa, a gente acompanha, tem até um ranking de diversas empresas com soluções que se encaixam em risco, porque o risco ele é muito abrangente, ele é muito diverso, e os riscos em que a ClearSale atua também faz parte desse universo, e é de fato o nosso nicho, assim, sabe, Paulinho? Porque quando a gente fala de fraude, a verdade é que assim como nós somos profissionais, os fraudadores, eles também são profissionais. Eles trabalham com horário, e a gente tem na ClearSale o que a gente chama de mapa da fraude, que é um estudo super profundo, assim. Quando eu me conectei com esse estudo, eu fiquei, assim, encantada. E ele traz a visibilidade até dos horários que os fraudadores mais fraudam. E você acredita que o horário comercial é o preferido? Então, mesmo? eles são profissionais. Eles estão trabalhando, né? Deixa o pessoal descansar à noite, final de semana. Não é? É muito loucura, assim. Então, quando eu recebi o convite da ClearSale para esse desafio, foi muito instigante para mim, porque é isso. É acordar e falar, poxa, eu estou construindo algo que é sim para atrair, para converter, é sim para gerar oportunidades de negócio, mas ter a certeza que, de alguma forma, estou contribuindo para tirar o dinheiro do crime e trazer o dinheiro de volta para a sociedade, isso é algo que é incrível. Um propósito gostoso. É incrível, trabalhar, assim. Né? Muito bom, muito bom. Muito legal. Mas me conta, primeiro, assim, eu tenho um monte de pergunta aqui, mas eu queria que você falasse um pouco melhor do teu desafio na ClearSale, mas eu acho que antes de você falar um pouco do teu desafio na ClearSale, eu acho que é importante a gente contextualizar e explicar de uma forma mais prática possível o que é a ClearSale, o que a ClearSale faz. Aí eu tenho um desafio bom para você de você explicar isso de uma maneira fácil para o pessoal que está aí nos assistindo. Justo, até para colocar em prática. Boa. O que eu sempre construo, né? Então aí. vamos lá. A ClearSale, Paulinho, ela atua no universo de antifraude, fraude e gestão de risco. E quando eu falo em gestão de risco, tem uma vertical que vai além da fraude, que é, por exemplo, acessibilidade ao crédito. Então, é gestão de crédito mesmo. Como que eu concedo crédito para usuários que, de alguma forma, podem estar, digamos, que não como posso explicar? Eles podem estar não aptos. Certo. A receber um crédito por inúmeros motivos. A gente conhece algumas empresas que trabalham com alguns formatos de score, que Sim. Como pessoa física a gente está um pouco mais familiarizado. Então, pode ser que seja lá, poxa, não. Essa pessoa ela não pode ter acesso ao crédito. Negou a compra. Certo. Negou a compra. A ClearSale, ela tem um grande diferencial de fato, devido ao histórico que eu também vou te contar, que é o Data Lake. Então, a ClearSale hoje, ela detém a maior diversidade do banco de dados a partir do comportamento do consumidor. Então, imagina que nós aqui transacionamos em diversos aplicativos, em diversos sites. A ClearSale tem um banco de dados onde ela sabe onde a Marilyn mais compra, quais são os horários, se eu gosto mais, por exemplo, do verde ou do azul, nesse nível de detalhe. Então, todo o meu comportamento digital, esse é um diferencial mesmo de mercado da ClearSale, acontece dessa forma e entendendo que se eu estou aqui negativada por algum motivo, mas em contrapartida eu estou usando alguns aplicativos, seja de mobilidade ou fazendo outras compras, então, de fato, será que eu não deveria ter acesso ao crédito? Será que não foi algo pontual que aconteceu, que me trouxe essa negativação, mas eu sou uma boa pagadora? Você é uma pessoa economicamente viável, que está com algum problema, que está te negativando, mas não necessariamente você não tem capacidade de pagamento e de poder comprar, né? Corretíssimo. Então, esse é o nicho da ClearSale. E a ClearSale ela nasceu no e-commerce há 20 anos atrás. Como? Surge Submarino, até conecta com a questão da Tectotal que eu te contei. Então, lá atrás, surge Submarino, venda online, inúmeros produtos, bombando, e a fraude vinha bombando junto. Então, a torneira estava super aberta. Nisso, o Pedro Chiamoleira, que é o nosso fundador, um dos nossos fundadores, ele falou, cara, vou te ajudar, Submarino, a resolver esse problema. Foi lá, desenvolveu uma solução e começou a fechar essa torneirinha.
No que ele foi fechando essa torneirinha, os concorrentes e o universo do e-commerce, poxa, também quero isso, me ajuda aqui. Mas ele já era ClearSale ou ele era uma pessoa dentro do Submarino? Ele estava mais ligado ao Submarino, ainda não existia ClearSale. Entendi. Ainda não ele existia. fez isso como Submarino, lá dentro do Submarino. Exatamente. E depois o business ele foi se desconectando e apoiando o que a gente chama também de efeito rede. Então, os outros e-commerces também com essa necessidade de barrar a fraude. E aí é curioso, porque no universo da fraude não existe competição entre players que jogam na mesma categoria. Ao contrário, né? Colaboração para você evitar que, ó, eu não quero que me fraude. Você me ajuda dizendo quem te fraudou para não me fraudar e vice-versa, né? Não é isso? Exatamente isso. E foi assim que a ClearSale ajudou todo esse ecossistema de fraude. Muito forte no e-commerce a ponto de falar, aqui é skin the game. Ou seja, se o seu negócio ganha, ou seja, uma compra limpa, eu ganho. Se o seu negócio perde, quem perde sou eu, não é você. É mesmo? Exatamente assim. Caramba, então os contratos com a ClearSale chegam nesse nível de comprometimento? Chegam. Que bacana, não sabia disso, acho muito legal. Você sabe que eu vejo isso como uma dificuldade incrível. Você falou, né, de fechar a torneira da fraude, mas você tem que tomar muito cuidado para não fechar demais essa torneira, né? Porque não tem nada mais frustrante que você ir lá fazer uma compra e ter aquela compra não aprovada. Sim. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu falo, mas como é que pode? Eu compro valores muito maiores em vários outros estabelecimentos. Por que esse aqui não está passando? E assim, alguma torneira que fechou demais. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande para você peneirar o mínimo possível, para tirar só o fraudador e não punir o bom pagador, né? Acho que é uma dificuldade que existe aí nisso tudo. Muito correto e bem assertivo isso que você está trazendo. Inclusive, a ClearSale, quando ela veio até expandindo para outros segmentos além do e-commerce, esse é um ponto bem curioso, inclusive, porque o mercado em geral reconhecia a ClearSale como a melhor empresa ou solução para o e-commerce. E, na verdade, vai muito além. Então, hoje, qualquer segmento, exemplo, eu sou um banco digital. Sou um banco digital e o meu usuário tem que abrir uma conta ou ele precisa trocar uma senha. Eu quero garantir segurança nos processos. Ou emitir um cartão de crédito, qualquer processo nesse sentido. As soluções que a gente trabalha no portfólio hoje, elas são, a gente chama que são por camadas. Então, a gente tem diversas multicamadas de proteção. Então, são diferentes componentes. Então, a gente atua muito com componentização. Exemplos. Biometria facial é um componente, um segundo fator de autenticação, um score de fraude é um outro componente. E o que a gente trabalha muito no nosso discurso com os nossos clientes. Vamos entender a sua jornada, o seu processo. E a ideia é o que você falou, Paulinho. Não é bloquear, é identificar realmente quem deve ou não passar pela peneira de forma muito assertiva e correta. Então, não é que a gente deve colocar todas as multicamadas ali para ser o mais seguro. A gente tem que colocar as camadas mais coerentes, mais adequadas para cada etapa do processo. Então, a ClearSale atua muito como um formato colaborativo de construção mesmo, onde a gente desenha a 4 mãos com os clientes essas etapas. Mas aí a gente está falando só de clientes grandes, né? Porque você não tem como fazer essa construção com SMB, com empresas menores, ou faz isso também? Hoje na ClearSale, a gente atende toda a pirâmide. Tá. O que diferencia é a complexidade do projeto. Certo. Então, depende da volumetria, depende do quanto a gente vai conseguir rodar. Mas, em geral, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem, digamos que, produtos mais enquadrados de prateleira, que é um plug and play. Então, ele é muito mais simples. Então, hoje, sim, a gente atua com todos os e-commerces, independente do tamanho, nessa linha. Agora, quando a gente fala de processos como onboarding ou alguns outros transacionais que vão além da compra, que é um universo que a ClearSale está muito imersa também, aí, em geral, a gente fala das médias e grandes empresas. Muito bacana. E me fala um pouco do teu desafio lá na ClearSale. Qual que é o teu papel lá, agora que a gente já conseguiu contextualizar aqui um pouco do que a ClearSale faz? Ficou mais simples? Ficou. Acho que assim, vai ter gente que ainda vai estar com dúvida, mas depois a gente vai deixar os contatos da Marilyn aqui, quem ainda tiver alguma dúvida. Mas basicamente é isso, né? Eu acho que está claro, né? É um braço do varejo para evitar que eles caiam em fraudes, né? E que, consequentemente, percam dinheiro
E isso quem acaba pagando a conta são os bons pagadores, né? Porque não se iludam, né? Quando se fala assim, quero que se lasque o Mercado Livre, a fraude que ele tem. Não, esqueça. Porque a fraude vai no componente preço, né? Então, se existe um percentual de fraude, o preço que você, bom pagador, paga, você está pagando pelo fraudador. Cada um vai pagar um pouquinho para cobrir aquela fraude. Então, acho que é um tema importante para todos nós que somos consumidores e bons pagadores. Mas contando um pouco do teu desafio lá, conta pra gente qual que é o teu papel na ClearSale, o que você tem enfrentado lá no teu dia a dia. Vamos lá. Bom, quando eu cheguei na ClearSale, eu assumindo o papel de Head, a princípio Brasil. Então, hoje, fato que a ClearSale ela atua em Brasil, México, Argentina, Canadá e Estados Unidos. Somos uma empresa brasileira. Então, esses 20 anos de história é no Brasil e aproximadamente 8 anos é a nossa jornada internacional. Quando a gente olha o composto, faturamento da ClearSale, óbvio que a maior parte vem de origem do Brasil. A gente tem a maior penetração. Então, eu cheguei focada no Brasil, com o objetivo de deixar muito claro para o mercado esse nosso posicionamento de que atuamos, de fato, muito além do e-commerce. Porque é natural. Quando a gente nasce e é muito bom em alguma coisa, essa coisa nos marca, nos traz um carimbo, digamos assim. E de forma alguma, a gente quer deixar para trás esse carimbo, porque ele nos sustenta, nos trouxe até aqui. Perfeito. Mas tem o desafio que é meu, nessa cadeira, de levar para o mercado de forma muito simples e clara que todas as soluções da ClearSale vão muito além da proteção contra a fraude para o e-commerce, que de fato está para a fraude e para a facilitação de alguns processos nos mais diversos segmentos. E levar essa narrativa, Paulinho, de uma forma simples. E por que simples? Porque hoje o nosso portfólio ele tem uma variedade de aproximadamente mais de 20 soluções. Então, são 20 soluções que elas podem ser combinadas, podem atuar de forma independente. Mas como contar essa história de uma forma que fique simples? Então, esse é o meu maior desafio hoje. E muito voltado, claro, para o mercado de médias e grandes empresas, que é o nosso foco. Ou seja, desafio atrás de desafio. Porque, primeiro, trabalhar marketing B2B já é um desafio grande, né? Trabalhar o marketing B2B para um produto que não é simples para todo mundo entender, e mais que isso, né? Não é um serviço único, vocês têm vários serviços, então também você fazer uma comunicação que você consiga explicar isso tudo também já é um desafio muito grande. E trabalhar médias e grandes empresas é um terceiro desafio também enorme, né? Porque você encontrar essa agulha no palheiro aí é complicado, né? Como é que eu seto aquele target, né? Como é que eu vou descobrir? Você trabalhar o SMB é bem mais fácil, né? Porque você tem um target bem amplo, tal. Você tem mais ou menos aqueles locais que você sabe que você vai conseguir conversar. Mas quando você está falando de grandes empresas, assim como era o desafio com o Único também, né? Que era um desafio muito similar a esse. Mas que bacana, que desafio legal. Me fala uma coisa, na tua visão, assim, o que mais diferencia, o que você vê de mais diferente assim, entre uma estratégia para um B2B e para um B2C? Assim, se você pudesse contar um pouco para a nossa audiência, na tua visão, o que diferencia assim, no dia a dia dessas duas estratégias? Uau! Bom, claro que o meu maior peso está no B2B. A tua experiência foi uma pergunta meio mala, né? Porque a tua experiência é quase toda B2B. Mas, bom, o que eu trago, assim, de crenças mesmo, primeiro, a parte da personalização. Então, no B2B, inclusive na ClearSale, a gente trabalha muito próximo ao time comercial e numa gestão de contas encarteiradas. Então, a gente realmente sabe quem é o cluster do Enterprise, o cluster do Middle Market, a gente sabe conta a conta. Quem são elas, quais já são clientes, quais ainda não são clientes. Aquelas que são clientes, aí entra muito a estratégia de marketing, no Account-Based Marketing, que a gente está, inclusive na ClearSale até... Eu ia perguntar isso, ela já está respondendo. Já? Tá vendo que maravilha? Então fala aí, fala dessa estratégia que eu adoro
ABM, eu sou fãzaço dessa estratégia. A gente está amadurecendo muito essa estratégia e, de verdade, bem plugado com o comercial. Então, exemplos. Esse ano de 2023, a gente focou bastante tanto no one-to-one, o one-to-many e o one-to-few. Então, a gente pulverizou bastante, claro, esse olhar. Quando a gente fala hoje da base de clientes da ClearSale, nós dizemos que temos aproximadamente 10 mil contas clientes da pirâmide toda. Quando a gente olha para esse recorte, ele é muito mais nichado, até pegando base do IBGE, por exemplo. Quando a gente olha lá as empresas com mais de 1.000 colaboradores, por exemplo, esse nicho cai para aproximadamente 2.000 contas de médias e grandes, com algumas premissas como essas, por exemplo. Então, o nosso desafio agora para esse fechamento e olhar para os próximos passos é esse olhar nas contas encarteiradas, onde você tem de fato a visibilidade de quem é sua base de cliente, o que você tem de solução, como eu comentei. Hoje eu tenho no meu portfólio 20 soluções. Dessas 20, óbvio que nem todas elas podem ser aplicáveis, mas se eu entendo quais ainda não são, mas eu conheço todos os processos dessa minha conta, eu consigo realmente, imagina que eu tenho uma tabela com todos os processos mapeados nessa conta, todas as soluções que podem ser elegíveis para ela. E uma visão comercial também, se em algum momento eu abordei ou não, tive espaço ou não. Então, é uma estratégia que a gente vai muito minuciosa nesse conta a conta. Então, para mim, quando eu comparo com o B2C, que nos permite um pouco mais de abertura, um pouco mais de flexibilidade, claro que a gente sempre tem o nosso famoso ICP, a gente sempre tem também as personas, isso é parecido. Você tem esse desenho, você tem esse norte. Mas quando eu venho para uma estratégia como na ClearSale, eu tenho diferenciação, por exemplo, em segmentos. Porque hoje, quando eu atuo com uma carteira mais de bancos e fintechs, os processos que esse segmento tem é diferente de um segmento que eu atuo, que inclusive a ClearSale, eu fui segunda-feira no jantar do Bank Innovation, nós fomos premiados com um case de mobilidade. Parabéns, em crédito. Que legal, Obrigada. Que legal. E aí é muito diferente, por exemplo, quando a gente pega esse nosso composto e vem para um aplicativo de mobilidade. Então, a diversidade que eu tenho de soluções, que eu posso ali encaixar nesses processos, é diferente. Então, é isso que nos exige. Então, eu sempre digo que é um olhar lupa, onde cada conta, ela realmente importa. Tanto as novas, quanto as que estão dentro de casa. E aí, tá fazendo um comparativo, quando eu entrei lá atrás na Simpress, por exemplo, lá em 2016, que a gente tinha muito um olhar, por exemplo, para o inbound. Ou falávamos do outbound. Poxa, tudo isso é vivo, tudo isso importa, lógico que importa. Mas quando você consegue também ter essa visão de olhar não só para o que é novo, para a famosa geração de lead inbound, mas também ter a percepção que você consegue ter um increase dentro da sua própria base de cliente ativo e você fortalece a relação, você fortalece essa aliança, aí realmente é a mágica. Perfeito. Você tem que explorar ao máximo, né? É bem clichê isso, mas você conquistar um cliente novo é muito mais caro do que você manter e fazer upsales com o cliente que você tem. Então, aí é show de bola, porque não só manter, mas você conseguir gerar mais valor para ele e, consequentemente, também faturar mais com esse cliente, né? Sim. Maravilhoso. Me fala uma coisa, a ClearSale trabalha o branding, trabalha a marca, vocês fazem investimentos na marca e caso vocês trabalhem com isso, qual que é a tua visão a respeito disso e qual que é a importância disso no business de vocês? Nossa, eu tô amando trabalhar de novo com branding, assim, mais focada, mais conectada. Tava sentindo saudade, confesso, porque o branding, ele é mágico, né? Eu sempre falo também, quando a gente trabalha com métricas. É muito comum a gente ter, às vezes, um pouco mais de facilidade, de conhecimento mesmo, para o que é mensurável num digital. Performance. Sim. Quando você vem para o brand, você fala, nossa, como que eu mensuro? E agora? Como é que isso encaixa? E tem 1001 possibilidades também. Eu trago sempre um olhar, que até o João que trabalhou comigo, a gente falava muito sobre isso. A questão das métricas de vaidade. Porque muitas vezes a gente tem métricas e a gente fala sobre elas para contar uma história e gerar um encantamento. Mas que no final das contas, elas podem não nos dizer nada.
Exemplo, nossa, lançamos uma campanha de branding, tivemos X trilhões de impressão. Ok. Ela pode ser uma métrica de vaidade, ou ela pode ser uma métrica realmente que importa. Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer entender? Então, eu gosto muito desse olhar quando eu falo do branding. Então, a ClearSale tem um desafio gigante em relação à marca, porque aqui no Brasil é super conhecida. Sim. No universo e-commerce. Então, é uma marca forte, com credibilidade, que vai naturalmente nesse universo de e-commerce, com o desafio de ter esse mesmo peso para os demais segmentos. Então, como que essas questões se conectam? Como que essa fortaleza que eu tenho no e-commerce, dessas soluções do e-commerce que de verdade não é a mesma, óbvio, não é a mesma solução, são os componentes, mas tem o mesmo brilho no sentido de data lake, de comportamento do consumidor, tem todos esses insights que aí é muito precioso, porque não existe no mercado outro competidor com esse tipo de skill. Então, é contar essa história para fortalecer a marca. E um outro desafio também é, aqui no Brasil, essa marca é conhecida, ok. E quando eu falo de Latam? E quando eu falo dos Estados Unidos e Canadá, onde os investimentos, eles são em dólar? Então, um bid, por exemplo, no Google AdWords, custa muito mais do que um bid em real. Sem dúvida. Onde eu tenho participação em eventos que também uma cota, ela é em dólar. Então, assim, os desafios de contar essa história, de levar o branding, quando eu comparo o meu desafio global, é super diferente. Tanto que até mesmo os atributos que eu trabalho hoje na marca, no Brasil, não são exatamente os mesmos atributos que eu trabalho no internacional, justamente pela diversidade que eu tenho de competidores e pela diversidade que eu tenho de portfólio nos diferentes países. Então, sim, trabalhamos marca. Sim, a gente entende que é um pilar extremamente importante. A gente investe e a gente tem um núcleo super sólido dentro da ClearSale também, com esse olhar. Que bacana. Então, vocês têm uma estratégia de go-to-market específica para cada região que vocês atuam. Então, focam mais em um determinado produto, em uma determinada solução, dependendo de onde vocês estão e dependendo da concorrência que vocês têm, é isso? Sim, sim. Por exemplo, Latam e Estados Unidos, o nosso portfólio, ele está ainda mais direcionado para soluções ligadas ao e-commerce. Tá, entendi. Em contrapartida, aqui no Brasil, o nosso portfólio ele é absurdamente robusto, com diversos componentes que eu ainda não lancei lá fora, justamente pela diferença de maturidade de marca, que também tem um grande ponto que influencia, além da questão de conseguir contar essa história lá fora. Então, os níveis são diferentes. A gente sempre empacota aos poucos. Muito legal. Ô, Merlin, me fala uma coisa. Falando de fraude, já que a gente está falando aí de mundo, falando de fraude Brasil e fraude América Latina, Estados Unidos, Canadá, como que é? Lá também tem muita fraude ou não, aqui tem muito mais? Como que funciona essa questão de número de fraudes? E o pessoal, porque eu acho que o brasileiro é criativo, né? Até para fraude. Não sei. Lá eles também são criativos nisso daí? Como que é? Com certeza, essa criatividade ela é bem, bem latente. A gente, nesse report que fazemos semestralmente, que é o mapa da fraude, a gente traz bastante um recorte de regiões do Brasil, horários, tipos de produtos mais fraudados. Quando a gente compara com o Latam, tem uma oscilação, às vezes, entre os países latino-americanos, né? Então, ora é o México, que está um pouquinho mais à frente desse ranking, ora está o Brasil, então tem uma oscilação ali, mas é fato. Hoje, a gente vive em um país que está realmente no top 5 ali... Mundial. Então, é um país onde... E esse é um diferencial, justamente. Poxa, se a gente está vivendo num país que tem essas questões tão fortes, desenvolver aqui, aprender aqui, consequentemente, essa peneira que a gente consegue levar para os demais países, ela é muito eficaz. Te credencia, né? Você chega lá nos Estados Unidos e fala assim, eu previno fraude no Brasil. Ele fala, tá contratado, tá tudo certo, pode vir, porque você é muito bom nisso daí. Fortalece esse aprendizado que a gente acaba tendo. Então, a gente sempre fala muito isso, né? Que a gente tem sempre que pensar o que o fraudador não pensou ainda.
Então, nossa área de produtos, de engenharia, por exemplo, é uma área que circula a todo vapor. E uma outra vantagem também de ter esses escritórios fora do Brasil são os inputs que a gente pega também. Porque a gente tem, né, essas áreas também fora do Brasil. Então, tem muita troca de aprendizado. Merlin, tá muito legal nossa conversa, mas eu preciso chegar aqui num dos momentos finais do nosso quadro aqui, que é cara a cara com a Dax. E aí eu queria te fazer umas perguntas rápidas, né? Primeira delas, eu queria que você falasse 3 grandes conquistas assim na sua vida. Não precisa ser conquista, tá? Pode ser 3 grandes coisas que marcaram a sua vida. Você fala 3 coisas assim, putz, isso aqui marcou minha vida. Quando eu entrei na faculdade, ou então quando eu com 15 anos, ou quando eu me emancipei. Já estou falando todas aqui, daqui a pouco ela não tem que falar. Mas conta aí, vai, vamos lá. Poxa, para mim foi um grande marco, sem dúvida, quando eu fiz a minha graduação no jornalismo. Foi muito emocionante pela forma como eu consegui concluir. Parênteses aqui, questão de bolsa, sabe? Aquela coisa de se inscrever. Então, teve um brilho, assim, da conquista. Melhor aluna no primeiro semestre. Nossa, olha Minha aí. CDF. Hoje eu não sou mais, não. Naquela época eu estudava bastante, assim, bem certinho. Então, foi uma grande conquista para mim. O segundo, bem pessoal, aproveitando, nós falamos bastante de carreira, de coisas corporativas, mas um grande marco para mim, poxa, meu casamento. Eu tenho um relacionamento há 13 anos, assim, para mim foi lindo casar, eu sonhava em casar, me vestir de noiva. Que legal, que legal. Sim, foi uma grande conquista, assim. E o terceiro ponto, que tem muito a ver com corporativo, de verdade, assim, são as alianças, as pessoas maravilhosas que eu consegui e que eu mantenho até hoje comigo, depois de ter saído das empresas que são as minhas ex, mas que eu levo também grande carinho por cada uma delas. Então, para mim é uma conquista, assim, passar pelo mundo corporativo, que é super desafiador, e ter os laços, né, os relacionamentos, assim, super sólidos. Nossa, que bacana. Eu quero entrar para esse seleto hall, tá? Das pessoas que Por você favor! vai ficar se relacionando aí ao longo do tempo. E vamos lá, e uma meta que você ainda quer conquistar na sua vida? Assim? O que você fala aí assim, putz, isso aqui é um negócio que tenho como meta e eu quero conquistar isso aqui? Perfeito. Eu não me vejo largando, digamos assim, o corporativo. Às vezes falam, né? E quando você se aposentar, seus marcos de carreira? Eu amo muito o que eu faço, assim. Eu gosto muito do corporativo. Mas uma meta que eu tenho, eu pratico yoga. E eu também sou instrutora de yoga. Então, uma meta é, de alguma forma, ter o meu negócio conectado com uma alimentação saudável, porque eu também não consumo glúten, questão de saúde, não é escolha, é mais saúde mesmo. Então, meu sonho, uma meta, é, de alguma forma, ter o meu próprio negócio numa linha assim, sabe? Yoga, alimentação saudável, bem-estar. Tô ficando muito fã seu. Você não faz ideia. Não, você não imagina. Você não imagina o quanto eu curto essa área. Assim. Eu adoro alimentação saudável. Sou uma pessoa que assim, eu como muito bem, me preocupo demais com a minha alimentação. Adoro yoga, adoro todos os tipos na verdade, de atividades físicas. Minhas filhas também são praticantes, praticam yoga, se alimentam muito bem. Na nossa casa todo mundo curte muito essa parada. E eu falo também que assim, se um dia eu não estiver mais trabalhando com propaganda, eu quero trabalhar com vida saudável. Alimentação, a mente, a alma. Então, tô muito fã de você. E aí, pra gente finalizar, assim, me conta aí o maior desafio que você já teve na sua vida. Que você fala assim, putz, isso aqui foi uma casca difícil. Foi aquela onda que você olha e fala, nossa, como é que eu vou passar por isso aqui? Uau! O maior... Ou um grande, vai, que você lembra. Assim, o primeiro que você lembrar, assim, você fala assim, olha, isso aqui... A hora que eu vi, eu falei, nossa, Merlin do céu, como é que nós vamos fazer isso aqui agora? Eu comentei que eu gosto de resolver problema, né? Assim, Sim. eu gosto de alguma forma, não digo me divertir, sabe? Mas não chorar de ponta a ponta diante do desafio, assim. E o que me veio muito no coração foi a época da faculdade. Teve uma fase difícil ali, que de verdade foi falar, nossa, eu não posso perder a bolsa, porque eu tinha 30% lá de desconto, então tinha que ter as notas melhores e tudo mais. Perfeito. E eu não tinha, naquele momento, uma ajuda de um patrocínio temporária. E eu falei, e agora? Com o salário que eu ganho, eu não vou conseguir pagar.
e tinha um período que você podia. Então, ali para mim foi um super desafio, assim, que deu certo. Vendi o ticket, levei marmita para o trabalho. Você se reinventa. Então, acho que de todos os desafios, assim, até agora, talvez, não sei se pela idade, por ter menos preparação, mas esse me marcou muito até hoje, assim. Que coisa incrível. Parabéns pela sua história, Merlin. Sério, assim, me marcou demais aqui essa nossa conversa, principalmente a tua humildade, sabia? Assim, essa gratidão que você tem pelas pessoas que passaram pela sua vida, e você fez questão de citar vários nomes aqui, isso é muito bonito de se ver. Eu acho que as pessoas têm que ser mais gratas, né? Pelas outras pessoas que ajudaram na trajetória, e você é muito grata. Você é uma pessoa muito humilde, que demonstra muita paixão no que você faz. É uma pessoa muito diferenciada. De verdade, tenho muito a agradecer. Foi extremamente engrandecedor ter você aqui hoje, de verdade. Amei nosso bate-papo, foi de verdade rico. Amei, muito obrigada pelo convite. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, uma pena, né? Mas acabamos aqui, estamos encerrando mais um episódio do Omni Media Cast. E se você, assim como eu, gostou muito dessa conversa, curte aí, compartilha, fala com as pessoas e não deixe de seguir, né? @OmniMediaCast no Spotify, Instagram, YouTube. Siga a gente e eu te vejo no próximo episódio. Valeu.